Fica de pé no teu lugar. Atos capítulo 2, verso 41 a 47. Atos dos Apóstolos. Logo depois dos Evangelhos vem o livro de Atos. Por quê, irmãos? Porque a igreja está começando, os apóstolos estão iniciando a igreja chamada de igreja primitiva, porque está começando, é primícia de igreja. Então Atos dos Apóstolos relata o que aconteceu quando Jesus parte. Por favor, projeta para mim, Atos capítulo 2, verso 41 a 47, a minha versão é a NVI, e diz assim, ó: assim todos quantos, Atos 2, 41, Bíblia NVI a minha, por favor, se tiver essa versão, fica melhor para a gente acompanhar junto. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveravam no quê? No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Leia comigo, volta lá 42, por favor. Eles perseveravam, diga, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam nas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Aleluia. E todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Diga graças a Deus. Tome o seu assento mais uma vez. Eu estou falando aqui de uma igreja que está começando, uma igreja primitiva. A igreja não tinha ainda tantas regras. A igreja, irmãos, eles nem eram chamados de cristãos. Eles foram chamados, de cristãos a primeira vez no livro de Atos capítulo 11, verso 26. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Diz assim, Atos 11, 26. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia, uma cidade da Turquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, na cidade de Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Quando alguém te chama de cristão, ele está dizendo que você se parece com Jesus, que você é como Cristo, que você segue ao Senhor Jesus. Eu estive nessa viagem que eu fiz, encontrei uma pessoa lá que também estava dando uma palestra, o Manny é um negão grandão, fortão, ele e a sua esposa. E o Manny deu um testemunho lá, nesta semana que eu participei desta missão. Testemunho muito marcante. Manny é um menino nascido na Nigéria. Nigéria é um país da África, do tamanho do Brasil. Nigéria tem 230 milhões de habitantes, mas é um país pobre, muito pobre. Eles gostam muito de futebol, como nós. É um povo alegre, é um povo bem desperto. E lá estava o Manny, com 9 anos de idade, vendendo água num assentamento, onde tinham tendas, não tinham casas, mas o Manny estava vendendo água. O Manny é este senhor aqui, a sua esposa, e esse sou eu,
no meio do Mani e da esposa. E ele estava vendendo água, quando ele deparou com alguém que estava fazendo ali, montou uma cesta de basquete, e estava recrutando as crianças para um pequeno torneio. Olha, Pérsia, que coisa bonita. Eles fizeram uma cesta e recrutaram pessoas para um campeonatinho de cesta, de bola ao cesto, e davam um prêmio para quem ganhasse. O Mani disse: eu nunca joguei basquete, porque lá, como nós somos futebol, ele nunca tinha pego uma bola de basquete, mas ele disse que foi Deus que guiou a mão dele, e ele ganhou aquele campeonatinho de lance livre, né? Ele jogou e acertou várias vezes, e o prêmio era um tênis. 30% das crianças da Nigéria não tinha um tênis, e o fato de andarem descalço às vezes contaminava o pé, e muitas delas tinham que amputar os seus pés por causa de doença. Se você for olhar aqui no Brasil, o meu pai vestiu o primeiro sapato dele, gente, com 14 anos de idade, lá na roça, uma botina. Primeiro, a Nigéria passou por isso também, passa por isso. O Mani acertou, ganhou um tênis. Quando ele chegou em casa correndo, empolgado, era o primeiro tênis dele, né? E a mãe dele disse: cadê a água que você está vendendo? Ele foi vender água, né? E ele esqueceu a água, voltou correndo. Ele disse: mas daí Deus preparou alguém para cuidar da água. Estava lá a água. Passado isso, irmãos, ele teve a oportunidade também, guiado por Deus, de ir para os Estados Unidos. Ele ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, e ele é grandão, né? Ele é maior que eu, para também jogar basquete nos Estados Unidos. E lá o Mani se formou. Lá o Mani cresceu, casou, conheceu sua esposa, tem filhos, já é avô. E ele contando como tudo aconteceu. E quando ele chegou lá, Deus cobrou ele e disse: você está aqui porque um dia alguém te deu um tênis que mudou a sua vida. Um tênis, um sapato. E ele começou a fazer arrecadação para mandar tênis para as crianças da Nigéria. E ele mandou milhões de pares de tênis através de doações que ele arrecadou nos Estados Unidos. Mas ainda não era suficiente. Deus o cobrava de fazer algo mais. E ele desenvolveu um tênis, um material profilático, um material que cura, um material que é remédio se a criança tiver infecção. E ele montou uma fábrica, e ele já está em mais de 100 países. Para cada ele vende, tem a sua empresa, mas para cada par que alguém compra, ele manda um para a África. E ele já doou mais de 10 milhões de pares de tênis deste sapato que ele criou para o seu país de origem. Ele criou o Samaritan's Fit, né? Fit, acho que até mandei o logo aí do Samaritan Fit. Fit é pés, Samaritan é samaritano, o bom samaritano. Aquele homem, irmãos, ao entregar um tênis para aquele menino, estava mudando a vida dele. E eu fui lá, me apresentei para ele, eu disse: eu sou o pastor da Quadrangular. E quando eu falei que eu era pastor da igreja Quadrangular, The Foursquare Gospel, ele arregalou o olho e falou: Quadrangular, igreja Quadrangular. Eu disse: sim. A Aimee Semple McPherson. Falei: sim, a nossa fundadora. Diz assim: aquele homem que me entregava folheto, que mudou a minha vida, era um pastor da igreja Quadrangular. Estava fazendo missões lá num acampamento de refugiados da Nigéria, no meio da miséria. A gente acha que só muda a vida da pessoa fazendo uma grande ação, mas às vezes, irmãos, Deus age da forma que Ele quer, e até em coisas pequenas Deus age na vida de alguém. E eu convidei o Mani, falei: Mani, eu quero levar você um dia na minha igreja, para você contar o seu testemunho, para a gente entender o processo de Deus na vida das pessoas. Aqui eu estou falando de uma igreja primitiva que está começando. Como é que se começa uma igreja? É muito difícil começar uma igreja, irmãos. Não é fácil. Pessoas desconfiadas, né? Atrair pessoas. Antes de mim aqui,
tinha passado um pastor aqui da Quadrangular, e ele fazia culto nas casas, e era um bom orador, né? Mas ele juntou até um número de pessoas, mas de repente ele teve um problema que eu não sei bem o que é, porque eu nunca mais conversei com ele, e ele sumiu. Quando eu vim para cá, os irmãos já tinham um grupo de irmãos que tinham participado, mas estavam dispersos. Agora Jesus instaura a igreja. Jesus diz a Pedro: Pedro, sobre a pedra da revelação, que eu sou o Cristo, eu vou te dar a chave, o segredo, e a minha igreja será estabelecida, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você faz parte da igreja do Senhor, você é a igreja. Quando saímos daqui, não é o templo, nós somos. Portanto, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. As portas da dificuldade, da luta, as portas do mal não prevalecerão contra você. E eles começam a se reunir, irmãos, e olha o que diz a Bíblia, começa a dar certo. Primeiro batismo que eles fazem, quantas pessoas? 3.000 pessoas. Oh, irmãos, nós batizamos 42 pessoas aqui esses dias. Foi igreja, irmãos, quando eu falo para os pastores, eu coloco no grupo de pastores: olha, estamos batizando 42 pessoas. Eles dizem: oh, meu Deus, 42, é uma igreja nova que está nascendo. Aí um fala: eu batizei uma. Tem igrejas, irmãos, que não batizam uma pessoa o ano todo. Tem pessoas que perdem, tem igrejas que perdem e não batiza. E já vieram muitos aqui perguntar: qual é o segredo? Por que essa igreja está batizando, recebendo novas pessoas? E o segredo, segundo a Bíblia, está aqui. Olha aqui o que nós acabamos de ler, em Atos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina, meu irmão, é continuar pregando a palavra genuína do Senhor Jesus, é continuar buscando em Deus aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Descreve a igreja primitiva após o Pentecostes: a doutrina dos apóstolos é a base da fé cristã. Ela inclui a mensagem de salvação, a vida e a obra de Jesus e a obra do Espírito Santo. Igreja tem que pregar sobre Jesus. Igreja, irmãos, pode ter a cor que for, mas a essência da igreja tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser o Espírito Santo de Deus. Você pode estar aqui adorando a Jesus, mas você tem que saber da vida de Jesus, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que disse: por causa de você eu vim, eu morri para te salvar, o meu sangue foi derramado. É por isso que nós estamos aqui. Você está aqui porque há uma doutrina dos apóstolos que continua sendo pregado neste lugar, e a obra de Jesus. Eu vou estudar a vida de fulano, eu gosto de biografia, eu vou estudar a vida, a obra. Pode estudar a biografia que for, mas você tem que conhecer a obra de Jesus na tua vida. E não é só uma obra na letra, não é só um livro bonito, um evangelho. É uma ação direta do Espírito Santo na tua vida, como você está recebendo aqui nesta igreja, como você está sendo impactado agora. É a presença de Jesus. Se você pode, levante a mão e glorifique ao Senhor. Mas não era só a doutrina, a importância da comunhão. Olha o que diz o versículo: perseverava na doutrina. Diga na doutrina, diga na comunhão. Comunhão vem de estar em comum. Comunhão, irmãos, vem de você conviver com alguém na comunidade. Nós lemos aqui há pouco que eles vendiam, alguém tinha necessidade, eles vendiam os seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos e diziam: pode socorrer aquela pessoa que está precisando, pode socorrer. Olha que coisa, isso é comunhão. Comunhão é fundamental para a vida cristã, e ela inclui a partilha dos bens. O que eu estou fazendo quando eu estou ofertando? Eu estou partilhando dos meus bens. Eu trabalho, eu ganho um salário, eu retiro uma parte do meu salário, que é o meu tempo. Dinheiro é tempo, sim ou não? O americano, né, tem essa frase, né?
Tempo é dinheiro, e é verdade. Você vai trabalhar amanhã 8 horas por dia para ter um salário. Você está dando do seu tempo para que alguém pague você. Até que normalmente é calculado por hora, né? Quanto você ganha por hora. Então eu estou dando, quando eu estou ofertando a Deus, eu estou partilhando do meu tempo. Eu estou partilhando da minha vida. Você que é um dizimista, um ofertante, você está na comunhão. Você está dizendo: olha, pastor, eu quero que o meu trabalho seja partilhado com pessoas que talvez não tenham. Essa pessoa que não tem condição de se alimentar, todos os meses 100 famílias são alimentadas porque alguém compartilha do seu tempo. Todos os meses socorremos pessoas porque há comunhão. Ela inclui a partilha dos bens, da oferta, do dízimo, a companhia e o apoio mútuo entre irmãos. Você acabou de ver o testemunho da irmã Ivone. Tinha dia que eu não ia aguentar, mas os jovens da igreja estavam lá orando por mim. Os acolhedores iam na minha casa, cantavam hinos, os irmãos, as irmãs, a melhor idade. Quando eu achava que não estava mais aguentando, Deus mandava alguém para me dar comunhão, para servir a Santa Ceia na minha casa, porque eu não podia vir na igreja. Isto é a comunhão, irmãos. E você está numa igreja que valoriza muito a comunhão. Na pandemia, irmãos, eu fazia culto sozinho, eu e os músicos às vezes. A igreja ainda não tinha esse formato. E eu ficava olhando para os bancos na frente de um celularzinho aqui, pregando na frente do celularzinho. Nós não transmitíamos culto, eu não sabia se tinha alguém me assistindo. Que tristeza. Aí tivemos uma ideia, pedi para os irmãos mandar foto, a gente imprimiu a foto e colocou nos bancos. E enchemos os bancos de fotos. Já melhorou um pouquinho, porque a gente ia pregando e andando e olhando na carinha dos irmãos nos bancos assim, e orando por cada um. E quantas vezes eu vim aqui na pandemia sozinho e orava banco por banco, foto por foto, nome por nome, porque estava sentindo falta da comunhão. A comunhão é necessária, comunhão na nossa vida, comunhão na nossa família. Se você não tem comunhão com o teu marido, a Bíblia diz: pode 2 andar juntos se não tiver entre eles comunhão. Comunhão com os filhos, com os pais, com os amigos. Comunhão, irmãos, faz parte da nossa vida. E a igreja primitiva crescia. Primeiro, eles estavam na doutrina. Segundo, eles tinham comunhão. Terceiro, cresciam no partir do pão. O partir do pão se refere à ceia do Senhor, que é um momento de comunhão com Deus, com os irmãos, onde lembramos da morte e da ressurreição. Crente tem que participar da Santa Ceia. Crente tem que estar aqui dobrando o joelho, ouvindo a palavra. Crente tem que estar aqui pedindo perdão dos pecados e sendo lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E por fim, diz este versículo 42, era a comunhão, era o partir do pão, era a doutrina dos apóstolos, e leia aqui, vamos dizer juntos, diga, eles perseveravam, diga, no ensino dos apóstolos, diga, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Diga para o teu irmão: ora por mim, hein? Diga, porque eu vou orar por você. Eles perseveravam. Oração, irmãos, é algo maravilhoso. Sabe, oração é falar com Deus, oração é ter contato. Não é só no culto de oração, não é só dobrando o joelho. É quando você está dirigindo o teu carro, é quando você está na tua casa, é quando você está fazendo às vezes a sua comida, sabe, no seu trabalho, você está conectado com Deus, você está orando em todo o tempo, a sua mente está ligada com Deus. Aleluia. Sabe, a oração tem poder, a oração move a mão de Deus, a oração abre portas, fecha portas, a oração liberta, a oração sara, a oração cura, pelo poder do Senhor Jesus. A oração, irmãos, todos os dias chegam, como hoje aqui, oramos agora, chegou quase 20 pessoas com pedido de oração. Igreja tem que ter pedido de oração. Não tem sentido você estar na igreja e não pedir uma oração. Ora por mim. Você não pode ser aquele irmão 6 horas, né? 6 horas por mim. Mas ele nunca está na presença dele. Ele pode, mas ele não vem. Ele só pede a oração. Não. Estamos na comunhão, no partir do pão, na doutrina, no ensino e também nas orações. As orações são fundamentais. Elas nos permitem, irmãos, hoje a oração gera intimidade.
Imagina alguém com quem você convive, um relacionamento, seu casamento, e você não tem intimidade. Não tem intimidade. Não sabe o que a pessoa está pensando, não sabe a necessidade da pessoa, não quer saber, não pergunta, não se dispõe. Assim é um relacionamento com Deus. Eu não posso ter relacionamento com Deus, eu não oro, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei o que Ele quer de mim, Ele não sabe o que eu preciso dEle, embora Ele saiba todas as coisas. Oração gera intimidade. Jesus disse: quando você for orar com mais intimidade, fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto e fecha. Os fariseus da época de Jesus, eles tinham a mania de se mostrar, viviam com aquelas roupas brilhantes, e eles ficavam de pé no meio das praças e começavam a orar em voz alta, e a oração deles era: Deus, eu não sou como os demais, eu não sou como este pecador, esta pecadora, oh Deus da minha vida. Mas eles não estavam falando com Deus, eles estavam mostrando seu orgulho. Jesus disse: não faça como eles, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora, porque o Deus que te vê em secreto vai te honrar diante dos homens. Tem muita gente que quer ser honrado diante dos homens, porque eu sou, porque eu faço, porque eu prego, porque eu sou pastor, porque eu sou líder, porque eu faço. Você já ganhou a tua recompensa, mas entra no teu secreto, no teu lugar secreto, e fala com Deus, porque o Deus que te vê no secreto, aleluia, sabe, irmãos, alguém às vezes olha para a igreja assim: não é porque a igreja trabalha, porque tem gente entrando no secreto. Quando você entra no secreto de Deus, você e Ele, na comunhão, chora, mas não é o inimigo que vai te ver chorar. Quem vai te ver chorar é aquele que vai enxugar a tua lágrima. Ah, irmãos, eu não choro diante da luta, eu sou um leão diante da luta, mas eu desmancho diante de Deus. Você não vai me ver chorando na hora da luta, da angústia, da dificuldade, não, porque a Bíblia diz: se você se mostrar frouxo no dia da luta, a sua força será pequena. A gente tem que se agigantar na hora da luta, mas tem que se derramar diante de Deus na hora da necessidade. Quem tem que ver a minha luta, a minha lágrima, não é o meu inimigo, não é aquele que está do meu lado, às vezes torcendo até para a gente cair, né? Tem gente que às vezes está perto da gente torcendo para a gente cair. Não é esse aí não vai ver, não, ele vai ficar frustrado. Quem está esperando você cair vai ficar frustrado, porque você vai continuar de pé na presença de Deus. Pode ter certeza disso, mas diante do Senhor, nós nos derramamos, nos rasgamos por inteiro e nos abrimos na presença dEle, aleluia. E o que acontecia quando tudo isto estava na igreja? Olha o que diz, versículo 47, depois que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na oração, a cada dia o Senhor lhes acrescentava, louvando a Deus por tudo e sendo louvados. E a cada dia o Senhor juntava à igreja as pessoas que iam sendo salvas. Quem é que faz a igreja crescer, irmãos? É o Senhor, aleluia. Quem é que traz as pessoas para serem salvas, ou faz com que a gente tenha estratégias para trazer e ser salvas? É o Senhor. A igreja ia crescendo a cada dia, porque o Senhor juntava, acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Você está nesse versículo, eu estou nesse versículo. Esta igreja tem comunhão, tem doutrina do apóstolo, tem partir do pão, tem oração, e por isso o Senhor trazendo você para receber a palavra, para ser salvo, para ser batizado, para ser abençoado, para ser curado, aleluia.
Se um dia alguém me pergunta, pastor, dá um segredo aí para a gente crescer uma igreja, está aqui, ó. Persevera no ensino da doutrina, tenham em comum comunhão, vai no partir do pão, porque crente gosta de comer, né? Partir do pão para nós é fácil. E tem oração, e o Senhor acrescentará a cada dia a igreja. Fica de pé no teu lugar. Aleluia. Hoje é um culto missionário, mas também é um culto doutrinário, porque nós estamos na presença do Senhor. Nós vivemos um tempo hoje fácil de ser cristão, e muita gente desvaloriza tudo aquilo que é muito fácil. Eu mudo de igreja, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Nós estamos pregando aqui de um povo que deu a vida por causa do Evangelho, que morreu nas arenas, nas ruas, em fogueiras, devorados por animais, e o fogo queimava para que eles negassem o nome de Jesus, mas eles morreram fiéis, e por isso o Evangelho chegou até nós. Valorize o Evangelho, num tempo em que a gente tem o Evangelho em todo lugar, tem nas mídias, tem no rádio, tem na TV a qualquer hora. Valorize o amor de Deus na tua vida, valorize a palavra de Deus, o estar na casa de Deus. Sabe por quê? É pela graça, mas não foi de graça, foi pago um preço para que você estivesse aqui, para que eu estivesse aqui. Alguém deu a vida, além de Jesus, os seguidores dele, para que chegasse aqui o Evangelho. Os primeiros cristãos em 1500 que trouxeram o Evangelho para o Brasil, os primeiros reformadores foram mortos por pregar o Evangelho aqui no Brasil. E hoje estamos aqui colhendo os frutos, mas valorizamos o Evangelho de Jesus na nossa vida.